Até difícil lembrar dos tempos em que o Guaíba transbordou. Como em outubro de 2015, depois de uma forte temporada de chuva, o Guaíba atingiu 2,93 metros, a maior cheia em 74 anos. Na época, todas as comportas de proteção precisaram ser fechadas. Maior que essa, somente a histórica enchente de 1941, que chegou a 4,76 metros, inundando o centro da cidade e deixando milhares de desabrigados. Foi para evitar tragédias como essa que o sistema de diques foi construído no início da década de 70. Parte dele é formado pelo leito da Freeway e Avenida Castelo Branco, que são mais altos. Para permitir a passagem de carros e pedestres, existem túneis protegidos por gigantescas comportas, distribuídas entre a Ponte do Guaíba e a usina do gasômetro. São 14 ao total. Há anos essas estruturas não recebem manutenção e poderiam falhar em caso de enchente. Por isso, o Departamento Municipal de Água e Esgoto iniciou um trabalho de recuperação em 12 delas, que deve durar todo o primeiro semestre. A gente deu continuidade a uma contratação que já estava planejada de fazer manutenção mecânica. Então, tratamento de corrosão, lubrificação de componentes que são de movimentação. Em alguns pontos, a ferrugem consumiu parte da estrutura e alguns trilhos estão danificados ou já nem existem mais. Cada comporta como essa aqui pesa cerca de 8 toneladas e, no caso de uma necessidade, dificilmente conseguiria ser movida com a força humana. Por isso, existe um sistema de motores, como este aqui. Alguns não estão funcionando por vandalismo, outros pela própria ação do tempo e precisam ser substituídos. A maior parte do trabalho acontece nos finais de semana, quando o trânsito pode ser interrompido. O valor das obras é de R$ 416 mil e é custeado com parte da arrecadação da tarifa de esgoto. Mas, além disso, o prefeito Nelson Marquesan Júnior também nomeou um grupo de trabalho que deve trazer uma decisão definitiva sobre o polêmico Muro da Mauá. De acordo com os estudos que a prefeitura tem, um muro desse tamanho, 3 metros, é suficiente para conter uma cheia de extrema gravidade que se repete, de acordo com a estatística, somente a cada 1000 anos. Uma das alternativas do grupo é rebaixar o muro para 2 metros, quem sabe 1,5 metro. E aí conter chuvas que se repetiriam a cada 300 anos. Mas também está na pauta a possibilidade da remoção completa do muro. Neste caso, seria preciso criar um outro sistema de proteção. Uma das opções seria uma estrutura móvel que pudesse ser montada em caso de cheia do Guaíba e desmontada quando a água baixasse. Em vez de simplesmente fazer restauração estrutural, outras formas, daqui a pouco, de haver a proteção da cidade, mas dar relacionamento do cidadão com o Guaíba. Depois de começar o trabalho, o grupo tem 10 dias úteis para tomar uma decisão. Bom, né? Só que agora a preocupação está longe de ser com o transbordamento de rios, porque o nosso estado está enfrentando mesmo a estiagem. Na região metropolitana de Porto Alegre, o nível dos rios preocupa. O mais preocupante é o Gravataí, que abastece 1 milhão de pessoas. O Matheus Marques vai trazer mais informações para a gente agora. Matheus, onde é que você está? Boa tarde. Cristina, a gente está aqui na sala de situação da SEMA, que é onde são medidos aí os níveis dos rios aqui na região metropolitana e também em todo o estado. Nessas telas aqui, olha, fica mais ou menos evidente, né, como está a situação do dia a dia. A Marcela Netu está aqui com a gente, ela é hidróloga aqui da sala de situação da SEMA. Natália, vamos dar um panorama, Marcela, desculpa, vamos dar um panorama, né, de como é que está a situação hoje, principalmente no Rio Gravataí, né? Sim, então nós estamos numa condição de estiagem no estado do Rio Grande do Sul desde dezembro. Ela vem se agravando agora na primeira quinzena de fevereiro, quando choveu muito pouco aqui no estado. Então, 4 bacias hidrográficas aqui do Rio Grande do Sul estão em alerta, né? Que seria Lago Guaíba, aqui de Porto Alegre, Gravataí, Sinos e Caí, todas aqui no vale, né, na região dos vales que a gente chama. Das quais a mais crítica é, de fato, o Rio Gravataí. Quanto é que está hoje o Gravataí? Então, o Rio Gravataí está medindo agora 1,38 m, o normal seria 2,40 m, tá? E a condição crítica é quando ele baixa de 1,30 m. Então, nós estamos em constante monitoramento nesse rio. As captações haviam sido interrompidas até ontem. Hoje, a captação, né, para quem tem outorga, foi autorizada, mas nós estamos monitorando diariamente
para manter essa vazão propícia para o abastecimento humano. Por enquanto, né, a população não está sentindo nada, né? Nem deve sentir. Nem deve sentir, porque a Secretaria tomou as medidas necessárias para garantir o abastecimento público, garantir a vazão que a Corsã necessita, e estamos monitorando o rio para que ele não perca a quantidade e a qualidade, como é o nosso papel aqui. Beleza, Marcela, muito obrigado pelas informações aí pra gente. Por enquanto não tem previsões de grandes chuvas, né? Mas o pessoal vai seguir monitorando aqui para que o nível não caia tanto, né? Para que a gente consiga aí não ter nenhum problema no dia a dia das pessoas no abastecimento de água também, Cristina. Obrigada pelas informações, Matheus. E olha só, falando nisso, hoje à tarde tem uma reunião no Ministério da Agricultura para discutir os prejuízos dos produtores gaúchos com essa estiagem. Carolina, Bahia, são mais de 100 municípios gaúchos hoje que estão aí em situação de emergência por causa dessa seca. Conta pra gente, essa reunião pode realmente aí trazer medidas que aliviem os problemas dos nossos produtores? Boa tarde, Cristina. Boa tarde a todos. Pode sim, Cristina. A Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul ainda não tem um levantamento exato do tamanho do prejuízo que esta estiagem provocou no campo, mas sabe que a principal cultura atingida foi o milho, com uma quebra na safra de 20%, mais ou menos, e que os nossos produtores, pequenos, médios, grandes produtores, estão sim sofrendo com essa estiagem, que vão ter prejuízo. E isso tem um reflexo direto na economia do Rio Grande do Sul. Por isso a importância dessa reunião na tarde de hoje, de várias lideranças do Rio Grande do Sul, com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. O que essas lideranças vão entregar, o governador do estado, o secretário da Agricultura, deputados federais, deputados estaduais, eles vão entregar um documento com 10 ações, 10 reivindicações, inclusive reivindicações de entidades ligadas aos agricultores. Mas eu já adianto a vocês que dois desses pedidos são possíveis de serem atendidos de maneira rápida. Um deles é a prorrogação do custeio. O custeio é aquele dinheiro que o produtor pega no banco para fazer a lavoura, para fazer a safra. Ele tem que pagar as parcelas e quer prorrogar pelo menos o início desse pagamento para tomar um fôlego. E a outra medida é acelerar a liberação dos recursos do seguro rural. Aquele produtor que tomou dinheiro também no banco tem direito a esse seguro. E quanto mais rápido esse dinheiro sair, melhor para esse agricultor que consegue reorganizar as suas finanças. Vamos destacar, Cristina, o quanto é importante para todos esses municípios que os agricultores, que o agronegócio estejam funcionando de uma maneira bem para que a economia também gire melhor. E, Cristina, antes de terminar, eu queria falar de um outro assunto contigo. O sucesso do teu artigo hoje em Gaúcha ZH sobre o teu bronzeado. Ali naquele espaço do Davi Coimbra, acordei hoje já lendo aquele artigo maravilhoso. Eu também queria saber o segredo, agora eu já sei um pouquinho dos teus segredos. Conta pra gente, o que tu tá achando desse sucesso todo? Pois eu fiquei impressionada, Carolina. Realmente, né, me pediram aí para ocupar o espaço do Davi para fazer uma coluna. Eu escolhi esse assunto, gente, porque há mais de 30 anos que eu trabalho aqui na TV e sempre que eu volto de férias, isso vira assunto, as pessoas querendo saber o que eu faço, o que eu não faço, me criticando, contando algumas coisas, querendo... É tanto falatório, tanto tititi, que eu digo, não, esse vai ser o assunto. E eu conto muitas histórias que eu tenho vivido e tenho ouvido sobre esse assunto. E também falo alguns segredinhos lá na 0 Hora de hoje. Pega lá na edição impressa ou então no Gaúcha ZH e vai ler. Gente, no último bloco tem blitz nas rodoviárias do nosso litoral, não perde.